Você já tentou de tudo, mas seu risoto nunca fica igual aos de restaurante? Continua no vídeo que eu vou te dar todas as dicas e te contar todos os segredos para você fazer o risoto perfeito. Oi, gente! Eu sou a Fer e no vídeo de hoje a gente vai fazer risoto. Eu escolhi um risoto de queijo porque ele serve como base para qualquer outro sabor de risoto que você queira fazer. Então vamos supor que você quer fazer um risoto de salmão. A única coisa que vai mudar é que você vai acrescentar o salmão já pronto no final de todo esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês aqui no risoto de queijo, tá bom? Então a gente vai começar separando os ingredientes e eu vou mostrar aqui para vocês tudo que a gente vai usar nessa receita. Bom, então aqui estão os ingredientes. Arroz arbóreo, tem que ser arroz arbóreo, tá, gente? Se você usar arroz comum, daí ele não é risoto, ele é um arroz cremoso. Cebola bem trituradinha, eu gosto de processar ela nesse aparelho que eu comprei, que é liquidificador e processador junto da Valeta, muito bom. E eu não gosto de usar alho, tá, gente? Eu acho que o alho fica muito forte e acaba roubando o sabor do risoto em si. Mas isso é totalmente particular. Os queijos ralados eu também processei nesse aparelho que mostrei pra vocês. Aqui eu separei 3 tipos de queijo, Gouda, parmesão e mussarela. Adoro colocar mussarela porque ele dá bastante cremosidade pro risoto. Aqui tá o nosso vinho. Pro risoto, gente, a gente tem que usar algum tipo de bebida alcoólica, tá? Mas não se preocupa que ele não fica com gosto, o álcool evapora na hora. Nessa receita eu escolhi o vinho branco, mas algumas eu até uso vinho tinto, já cheguei a usar até frisante. E tem que ser seco, tá, gente? Se for suave, ele vai alterar o sabor do seu risoto. Então aqui tem a manteiga, azeite, sal e pimenta do reino, que são os temperos que eu sempre uso. E por último, mas não menos importante, o nosso caldo de legumes. Bom, então aqui já vem a primeira diquinha pra vocês. No meu Instagram, inclusive, eu falo muito sobre isso, por lá todo mundo já sabe. Sempre que eu corto legumes, então aqui vocês podem ver cebola, talo de salsinha, de cebolinha, coisas que normalmente a gente vai jogar fora, você pega e coloca num saquinho plástico, assim, esses saquinhos mesmo de legumes, e guarda no congelador. Então isso aqui tava no congelador, eu acabei de tirar pra vocês, ele até já deu uma descongelada. E aí você pega esse saquinho do jeito que tá aqui e coloca numa panela de água, igual eu vou mostrar agora pra vocês. Bom, então aqui, como vocês podem ver, eu já coloquei água nessa panela. Agora eu vou ligar o fogo. Aqui eu tenho essa panela de cozinhar a vapor, mas você pode pôr essas partes dos legumes que eu mostrei pra vocês no saquinho direto aqui nessa água, tá? Mas como eu tenho essa panela, ela me facilita na hora de tirar. Então eu coloco essa parte da panela, pego aquele saquinho que eu mostrei pra vocês, a gente abre e coloca tudo aqui dentro. Feito isso, a gente vai deixar cozinhar por cerca de 40 minutos. E aí o seu caldo de legumes para risoto vai estar prontinho. Bom, então feito isso que eu acabei de mostrar pra vocês, é só você deixar essa água ferver com esses legumes aí dentro por cerca de uns 40 minutos, para essa água pegar bastante o sabor desses legumes. E aí tá pronto o seu caldo de legumes para risoto. Eu já vi várias pessoas ensinando e até indicando que usem aqueles temperos de legumes pronto, que eu não vou citar o nome da marca, mas vocês sabem qual é. E não façam isso, gente. Vocês viram que são coisas que você jogaria normalmente no lixo, então não vai te custar nada colocar isso dentro de um saquinho, guardar no congelador, e aí você já garante um caldo para o seu risoto com muita mais qualidade. O resultado final do seu risoto vai ser totalmente diferente, tá? Bom, gente, então essa aqui é a primeira etapa, porque é o que mais demora. Então, enquanto isso, a gente já vai fazendo toda a preparação para começar o risoto. Eu gosto de usar essas frigideiras aqui mais largas, que eu acho que fica melhor pra gente mexer, porque a gente tem que mexer bastante, tipo tachinho, sabe? Então, vamos começar. Liguei aqui o fogo. A gente vai começar colocando a manteiga. Nunca se frita alguma coisa apenas com manteiga, tá? A gente sempre coloca um pouquinho de manteiga, vou cortar aqui no meio, que a outra metade eu vou usar no final. Então a gente sempre coloca a manteiga com alguma outra gordura. Então aqui eu vou colocar um fio de azeite. O azeite é só para não deixar a manteiga queimar mesmo, tá? Então, feito isso, a gente espera
a manteiga derreter aqui e a panela esquentar bem pra gente entrar com a cebola, tá? Bom, então agora eu trouxe vocês um pouquinho aqui mais perto, que acho que vai ficar mais fácil de ver o passo a passo. Então depois que a manteiga derreteu toda, a gente vai entrar com a cebola, tá? Quando a panela estiver já bem quente. Aqui eu cortei uma cebola grande, mas eu não vou usar tudo, tá? Vou colocar só metade. E agora a gente vai deixar dourar bem essa cebola. Então aqui, ó, a cebola já murchou bem, tá começando a dourar. E aí a gente entra com o arroz. Aqui eu separei mais ou menos quase uma xícara cheia de arroz arbóreo. E aí a gente vai mexendo até misturar todo esse arroz com essa cebola. Quando já tiver assim, tudo misturadinho, a gente entra com o vinho, tá? Eu já tô acostumada, então eu vou direto com a garrafa. Aqui a gente mexe, ó, vocês podem ver que ele já tá praticamente seco, porque ele realmente evapora na hora. E aí você vai esperar secar todo esse vinho para começar a entrar com o caldo de legumes. Então aqui, ó, que eu falei pra vocês que era bem prático na hora de tirar, porque daí eu só levanto essa parte que tá com os legumes, ele já escorre e aí já fica aqui o caldo prontinho pra mim. Bom, então aqui já com o caldo coado, o caldo pronto, a gente começa a entrar com o caldo. E essa parte é muito importante. Para você deixar o seu risoto cremoso, você não precisa de requeijão, você não precisa de creme de leite, nada disso. O segredo do risoto cremoso é mexer muito bem. Então, aqui esse processo é assim: coloca o caldo, mexe até secar, secou, coloca mais caldo, mexe até o arroz ficar no ponto certo, tá? Então esse processo agora demora um pouquinho. Tem que ter paciência, como eu disse, não pode parar de mexer, então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Gente, e é aqui que começa a etapa mais importante do risoto: mexer sem parar. Todos os tipos de arroz contêm amido de milho. Por que o arroz comum que a gente come no dia a dia, o arroz branco, a gente coloca água e não pode mexer mais? Porque se a gente mexer, ele vira papa, certo? E aqui com o risoto, ele é totalmente ao contrário, a gente quer que ele fique cremoso. Então, quanto mais mexer, mais amido de milho ele solta e mais cremoso ele fica. Eu sigo aqui mexendo, mexendo. E enquanto eu tô mexendo aqui, eu vou lembrando das coisas que eu quero falar pra vocês. E uma delas é que é muito importante você deixar a panela aqui do caldo no fogo baixinho, tá? Pra ela não parar, pra ele não esfriar. Porque se você deixa esse caldo esfriar, quando você vai colocando ele aqui e ele tá frio e essa panela aqui tá quente, você atrapalha o tempo de cozimento. Porque aqui ele já tá numa temperatura, você joga o caldo frio, então é importante deixar esse caldo aqui no fogo baixo, para ele sempre manter bem quentinho, para ele não atrapalhar o tempo de cozimento aqui do nosso arroz, senão vai demorar o dobro para o seu risoto ficar pronto. Vocês já devem ter ouvido falar que o risoto se come al dente. E aí vocês me perguntam, mas como eu sei quando tá al dente? Aqui eu já mexi, fiz várias vezes esse processo de água e mexe. E você vai sentindo, inclusive, pelo toque da colher aqui, depois com a sua experiência você vai pegando esse jeito. Vocês conseguem ver que o arroz, ele nas extremidades ele tá transparente e por dentro ele tá mais branquinho. Não sei se tá dando pra vocês verem. Na extremidade dele ele tá transparente e no centro ele tá mais branquinho. Então, isso é al dente, tá? Então, quando chegou nesse processo aqui, como eu fiquei falando com vocês, ele secou mais do que deveria. Então, eu vou colocar mais uma conchinha de água aqui, só pra gente começar o processo de finalização. Então, agora, a gente vai entrar com os queijos. Então, aqui eu vou colocar os queijos que eu falei pra vocês. Não vou colocar tudo, tá? Porque eu ralei bastante. Vou colocar aqui uma quantidade
que eu acho que vai ficar bom. E agora, outro segredo, mexer, 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 mexer sem parar, para esse queijo derreter por completo e deixar o seu risoto muito cremoso. Depois que você viu que o queijo já derreteu bem, que essa mistura já tá bem homogênea, aí eu vou entrar com os temperos. Aqui eu vou colocar pimenta do reino. Nessa etapa é importante que você fique com fogo baixo para ele não secar tão rápido. Então, pimenta do reino. E aqui eu vou provar para ver como tá de sal, ver se eu vou precisar acertar ou não. Bom, eu provei aqui e tá faltando pouquinha coisa de sal. Então eu vou colocar bem pouquinho mesmo, ó. Só uma pitadinha, um pouquinho mais. 2 pitadinhas. E vou mexer. É muito importante que nessa etapa o risoto ele fique cremoso, mas também não fique muito seco. Ele tem que ficar bem molhadinho. Aqui eu tô achando que ele já secou demais, então eu vou colocar um pouquinho mais de caldo, tá? Mesmo depois que você já colocou os queijos, você pode entrar com caldo ainda, porque depois que o risoto esfria, ele seca mais. E a gente não quer um risoto seco, a gente quer um risoto cremoso. Então, na etapa final, é legal que você deixe ele um pouquinho mais molhadinho, para garantir de que quando ele der uma esfriada, aquela esfriada inicial, ele não resseque, tá bom? E agora vem a dica primordial. Lembra daquela manteiga que eu guardei no início, que eu falei que eu ia utilizar ela no final? É agora. Você vai desligar o fogo. Desliga o fogo. Coloca essa manteiga. E mexe sem parar. Pra que isso, Fer? Isso aqui é o que vai deixar o seu risoto brilhoso. Então aqui o nosso risoto tá pronto. Super cremoso, sem creme de leite, sem requeijão, sem nada disso. Apenas com queijo e com muito braço pra aguentar ficar mexendo sem parar. Uma coisa que eu queria explicar pra vocês é que, como eu disse, isso aqui é uma base para qualquer outro sabor de risoto que você queira fazer. Então lá no início eu dei o exemplo do risoto de salmão. E aí você me pergunta, mas que horas que eu vou colocar esse salmão? Então eu vou explicar aqui pra vocês. E já serve não só para salmão, para qualquer outra coisa que você queira colocar no meio do seu risoto. Lá antes da gente fritar a cebola, vou dar o exemplo do salmão, tá? Lá antes da gente fritar a cebola, você fritaria o seu salmão com uma manteiguinha ou um azeite, deixaria dourar bem ele em cubos, né? Como você queira fazer, em tirinhas, deixa ele dourar bem e reserva esse salmão já pronto. E aí você entra com a cebola nessa mesma panela que você fritou o salmão, tá? Essa é uma dica, porque aquele fundinho que fica normalmente quando a gente frita alguma coisa parece queimado, aquilo não é queimado. Aquilo é puro sabor. Então quando você coloca a cebola tem água, ela solta aquela aguinha, solta aquele fundinho e suga aquele sabor daquela coisa que você fritou anteriormente na panela, tá? Então aquilo é riquíssimo em sabor, não desperdice aquilo jamais. E então você frita a cebola e volta a fazer todo o passo a passo que eu fiz agora com vocês. Na hora que eu coloquei o queijo, é o momento que você vai colocar seu salmão, sua carne, seu frango, seu cogumelo, o que você queira colocar no meio do seu risoto, tá bom? É nessa parte final daí que você acrescenta. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido ser clara, porque realmente não tem mistério nenhum. É só vocês seguirem todas essas diquinhas que eu dei aqui no vídeo, que o seu risoto vai ficar perfeito, vai ficar parecendo risoto de restaurante e todo mundo vai amar,
tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo pra mim, que vai me ajudar muito. E também se inscrever no canal, que eu vou trazer muitos vídeos e muitas dicas pra vocês, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça, vídeo toda quarta, meio-dia, tá bom? Um beijo!